Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta uma cena carregada de simbolismo. Um simbolismo que tange a nossa vida particular, a vida de cada um de nós, nossa vida de fé, a vida de cada um de nós como uma adesão particular a Jesus, mas também a nossa vida como igreja. Se nós olharmos o Evangelho de hoje, uma cena que acho que todos nós já ouvimos, todos nós já conhecemos, que fala daquela tempestade que assombra os apóstolos. Esse Evangelho fala muito a nossa própria vida, quando nós olhamos a nossa vida às vezes atribulada por várias situações, a nossa vida de fé atribulada por tanto desânimo e por tantas situações que tentam nos jogar para fora da barca. Assim também nos lembra a igreja, que tantas vezes agitada pelo mar da história, é jogada de um lado, de outro, que parece que a barca da igreja e da fé nossa parece afundar. Por isso, a passagem do Evangelho de hoje, ela é carregada de um sentido simbólico, porque nós nos entendemos dentro daquela cena, não só como algo que comunica, mas dentro daquela cena de fato, porque todos nós somos questionados por ela. Embora o Evangelho, a primeiro momento, quer mostrar a autoridade de Jesus sobre toda a realidade, inclusive sobre a natureza, o seu senhorio sobre a natureza, o Evangelho de hoje nos fala sobre algo mais profundo, sobre fé e a nossa relação com a fé, que deve ser uma relação de uma confiança naquilo que é extraordinário e confiança de que Deus é maior e nossa relação com Ele deve aprofundar isso, maior do que qualquer outra realidade que nos cerque. É muito importante dizer isso no nosso tempo, que nós tendemos a uma fé profundamente imanentista, uma fé, ou seja, profundamente ligada somente à realidade terrena, que não consegue superar as dificuldades. Cada vez mais nós somos mais interrogados e somos mais questionados pelas dificuldades e cada vez menos conseguimos lidar com elas. E por isso o Evangelho nos põe diante de uma cena que é uma crise para os apóstolos. E nós vamos meditar sobre essa crise dos apóstolos e o que Jesus espera deles, afinal de contas. No final de tudo isso, quando Jesus acalma a tempestade, acalma o vento, ele pergunta algo para os apóstolos que certamente causou crise no coração deles, não uma crise para afundar eles, não no mar, mas na melancolia, mas uma crise para tirar eles dessa situação, que também é uma pergunta para nós, ou perguntas para nós. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Essa pergunta deve ecoar na nossa vida como um questionamento atual, não como um questionamento passado, ou como um questionamento futuro, mas algo atual, porque diante da realidade da vida, e diante das situações que nós às vezes entramos em crise, quase colapsando, nós precisamos nos perguntar, o que afinal de contas significa a fé na vida daqueles que creem, na nossa vida, portanto. A imagem dessa tempestade, do senhorio demonstrado sobre de Jesus sobre o mar, tem muito a nos impactar, mas essencialmente é a fé a adesão profunda diante de toda e qualquer realidade que faz com que nós meditemos o Evangelho de hoje com um pouco mais de maturidade. Mas contextualizando, é importante perceber que eles, quando se lançam, o Evangelho de São Marcos tem detalhes bastante curiosos. Vocês não sabem, São Marcos era discípulo de São Pedro. Provavelmente, o relato desses textos estão relacionados àquilo que Pedro viu, né? São Marcos, que foi discípulo de primeira hora dos apóstolos e provavelmente teve contato com Jesus ainda jovem, né? Mas não foi do grupo dos apóstolos. Ele
escreve a partir do relato de Pedro. Por isso, tem muitas, embora seja o evangelho menor e mais antigo, pelo menos o que nos chegou, ele tem relatos bastante específicos. Por exemplo, hoje, quando diz que Jesus estava deitado na barca e dormindo sobre um travesseiro. Os outros evangelistas não comentam nada sobre travesseiro. Só São Marcos descreve esse fato. É só um detalhe, mas para demonstrar que não é um relato simplesmente recebido ou exegeticamente criado, mas é um relato de alguém que testemunhou aquilo, não Marcos, mas Pedro. E quando nós vemos que eles puxam Jesus para que entre na barca, porque é assim que diz, levaram Jesus consigo, assim como estava, ou seja, mostra que há algo de imediato, parece que eles puxam Jesus do meio da multidão, porque Jesus estava pregando, e colocam dentro da barca, e lá Jesus está cansado, ele dorme porque está cansado da atividade da pregação. E diante desse fato, nós encontramos o texto de hoje. Eles estão no mar da Galileia, que é relativamente pequeno, certo? Não é o mar aberto, mas os povos antigos tinham uma profunda dificuldade com o mar, com o oceano. Todos os povos, não só os semitas, mas também os povos gregos e os outros, porque não se sabia, nós também não conhecemos a profundidade de todos os lugares do oceano, mas mais ou menos sabemos o que se pode encontrar. Para nós é uma outra realidade no nosso tempo, mas para eles, e os povos em geral da antiguidade, acreditavam que do oceano haviam monstros e coisas terríveis. O oceano era desconhecido e, portanto, as tempestades eram riscos ainda maior de cair no desconhecido. E por isso, quando o evangelho de hoje apresenta esse texto de uma crise dentro de uma barca no mar, que nem é tão grandioso assim, mas eles ficam apavorados. E aqui é importante a gente perceber o evangelho de hoje, que tem uma dinâmica simbólica também significativa. Primeiro, eles ficam com medo por causa do mar. E depois que Jesus cala o mar, diz o evangelho, que houve grande calmaria. Então Jesus perguntou para eles, e eles sentiram um grande medo. Só que aqui há de se distinguir uma coisa da outra. O medo do mar é pelo instinto de sobrevivência. O medo, ou mudaria a palavra, para o temor diante de Jesus, não é um medo porque Jesus tem poder sobre aquilo, mas eles vão tomando consciência de quem é Jesus. E isso vai transformando a perspectiva deles. Quem é este que manda calar o vento e o mar o obedece? Ou seja, ali eles vão se relacionando com Jesus de outra forma agora. E o medo não é o medo que tinham do mar, mas é o temor. Para nós, a gente precisa deixar claro o que é temor a Deus, porque é um dom do Espírito Santo. Às vezes a gente canta, ou mesmo não só canta, mas fala de não ter temor, de tudo isso, e a gente não entende bem, porque ao mesmo tempo que temor, não vou temer nada, mas eu tenho que temer a Deus. O que significa isso? É ter medo do Senhor? Não, é o reconhecimento da grandiosidade de outro. O santo temor de Deus é o reconhecimento da grandiosidade de Deus, e por isso a minha reverência e adoração a Ele, e a minha pequenez. Se a gente aplica isso àquilo que Jesus, o Evangelho nos narra sobre eles, a gente entende como temor, não como medo. Para todos nós, a cena se aplica muito à nossa realidade, quando pensamos que nossa vida é como a barca que está navegando pela história, e nós somos jogados de um lado ao outro, e parece que a barca da vida no meio da história vai afundar. Não sei se vocês já tiveram essa experiência diante de tantas crises, diante da crise na nossa própria vida, diante da crise daquilo que nós exercemos, ou daquilo que nós vivemos, parece que vai afundar, e às vezes parece que é mais vantajoso pular da barca. Assim, já que eu vou afundar mesmo, vou pular da barca. Assim como também, às vezes, diante da realidade da igreja, e aqui é importante pensar que a igreja passa por tribulação desde o dia que nasceu.
e vai passar até o último dia. Às vezes a gente cai num pensamento, e hoje em dia é muito forte na cabeça de alguns, da crise que nós vivemos. Parece que a igreja vai acabar, mas a barca de São Pedro, hora parece que vai afundar para a direita, hora parece que vai afundar para a esquerda, sempre é assim, em todos os sentidos. O Papa Bento dizia que é a barca do pensamento, quando numa homilia que, na verdade, na homilia antes de ser Papa, no dia anterior de ser Papa, escreveu sobre isso. Às vezes pensamos que a barca de São Pedro vai afundar. No entanto, a gente sabe que, e aí é a diferença de quem tem fé, é a diferença de como lida com a tempestade. Jesus não está aqui recriminando a tempestade, o medo que os apóstolos têm da tempestade, mas ele está recriminando a falta de fé diante da tempestade. Assim, para todos nós, irmãos e irmãs, também a meditação está, não que a gente sinta medo, mas é a nossa postura diante da tempestade, daquela crise que nós vivemos, que nos vai criar uma paralisia espiritual, ou a crise que vai nos fazer pular da barca, que é pior ainda. O Evangelho não está recriminando o medo. Medo é uma condição existencial que todo mundo tem. Todo mundo tem medo de alguma coisa, tá certo? Mas o homem e a mulher de fé dentro da barca de São Pedro tem uma certeza, e isso gera esperança e confiança. Não é otimismo, é esperança e confiança. Às vezes a gente confunde as palavras, pensando que confiança é a mesma coisa que otimismo, que esperança é a mesma coisa que otimismo. E absolutamente. A esperança é crer contra todas as possibilidades de afundar. A gente vê que o negócio está afundando, mas a esperança vai até o último momento. Otimismo não. Otimismo é só um conforto diante do mal. O violino quando o Titanic está afundando. Para nós a esperança é mais do que isso. Quando nós olhamos, portanto, o texto de hoje, nós pensamos nos apóstolos e como Jesus recrimina os apóstolos, não por causa do medo, mas por causa da confiança nele que estava na barca, a ponto de dizer: não te importas que pereçamos, mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Os apóstolos, eles têm uma reação muito curiosa. Eles dizem: estamos perecendo, e você não se importa? Eles deveriam dizer assim: todos nós estamos afundando, inclusive o Senhor. Mas eles tiram Jesus do escanteio, porque querem que ele resolva os problemas. No final das contas, ele dá uma solução. Mas não é assim a nossa vida de fé. A crise não é mágica, não se resolve com mágica, mas se resolve com um ato de confiança, de saber que a barca de São Pedro, a nossa Santa Romana Igreja, mas também nós, a nossa barca de fé, a nossa barca da nossa vida espiritual, da nossa relação com o Senhor, parece também afundar, mas o que gera confiança e esperança, o que nos faz progredir ainda mais até o porto, é a fé na certeza de que Jesus está nela. A igreja, e aqui, quando eu falo igreja, você pode pensar também na sua vida de fé, como indivíduo, mas estou pensando na igreja como um todo, nossa Santa Igreja Católica. Uma vez, Napoleão perguntou a um cardeal da época dele. Napoleão era uma pessoa complicada, o que lhe faltou no tamanho, ele tinha em complicação, né? E ele perguntou a um cardeal da igreja do seu tempo, francês, o que poderia fazer para destruir a igreja. E aí o cardeal falou assim: olha, o senhor pode tentar, mas o senhor não vai conseguir. E ele ficou assim: o senhor não vai conseguir, porque se nós não conseguirmos destruir a igreja, não vai ser o senhor que vai destruir. Ou seja, às vezes a realidade é essa, e as coisas são difíceis, mas enxergar a presença do Cristo na própria realidade da vida de fé é passar pelo vale ou pelo mar assombrado pela tempestade, mas ter a certeza de que nosso Senhor está ali. Se contigo estou, vou longe.
É o ato de fé de saber que as coisas nem sempre vão bem, e nem sempre vão bem mesmo, mas é saber que elas são passageiras diante daquele que conosco está, que nos assegura: aquele que perseverar até o fim será. Vocês não sabem essa passagem, né? Não leram na Bíblia? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Se eu e você não buscamos salvação, e salvação é eterna, não é bem-estar. Você não vem à igreja para procurar bem-estar, tá certo? Se você acha que vem à igreja para procurar bem-estar, não é a igreja de Cristo. Você vem à igreja para buscar salvação eterna. Bem-estar, às vezes, seria muito melhor estar em outro lugar. Mas o fato é, portanto, que diante de estarmos assombrados, o cristão não perde a sua esperança. Por isso São José Maria Escrivá, na Forja, um pequeno livro com vários pensamentos, né? 343 dizia: se tiveres presença de Deus por cima da tempestade que ensurdece, brilhará sempre o sol no teu olhar, e por baixo das ondas tumultuosas e devastadoras reinarão na tua alma a calma e a serenidade. Bem poético, né? Mas isso aqui é tudo para dizer que o mundo e as tempestades não deixarão de existir porque você tem fé. Se alguém diz que vai deixar de existir porque você tem fé, essa pessoa mentiu, desculpa dizer. Mas porque você tem fé, você vai passar por ali em direção ao porto seguro do céu, na certeza de que as tempestades não tiram a presença de Deus no meio de nós. Por isso Santo Agostinho também dirá: cristão, na tua nave é a mesma coisa que barco, né? Ou nau, tanto faz. Na tua nave dorme Cristo, desperta-o, que ele admoestará a tempestade e far-se-á a calma. Ou seja, despertar Cristo que está em nós, isso é despertar a fé. A tempestade por onde nós passamos, e todos nós passamos, tá certo? Você não passa por uma tempestade maior do que eu, e nem eu passo uma tempestade maior do que você. Cada um passa na sua medida e proporção. Agora, é necessário despertar a fé. A tempestade, a dificuldade, a guerra, tudo isso, no coração dos cristãos, não desperta o desespero. Esse é o mal da nossa época. Desperta a fé. Diante dos grandes problemas, aqueles que a gente não consegue resolver, diante da tristeza e do sofrimento, que a gente não consegue resolver com facilidade, não existe mágica, mas isso tem que despertar a fé, não desespero. Desespero é uma palavra, guarde isso, desespero é uma palavra que não deve haver no dicionário dos cristãos. Nunca você deve dizer: estou desesperado. Desesperado é quem não tem esperança, e quem não tem esperança não tem fé. Repito, não é otimismo. É claro que a gente se entristece, é claro que a gente sente, claro que a gente sofre, mas para quem tem fé, mesmo diante da dor, do sofrimento, a gente chora. Não sei se você chora, eu choro. E diante do desespero, diante do mal, mas isso não tem que roubar a fé de nós, porque não rouba Cristo de nós, como diz São José Maria Escrivá e Santo Agostinho. Por isso Jesus recriminou aos discípulos não o medo, mas a fé pequena deles diante dos problemas, porque não acreditavam que ele era uma garantia suficiente. Ele está na barca, se ele está na barca, há garantia suficiente, que parece que a barca vai afundar às vezes, que está entrando mais água do que tem do lado de fora, mas a garantia suficiente que ela não vai afundar é o Cristo, é o Senhor. Assim como nós, católicos, a garantia que a igreja, perseguida, massacrada em alguns lugares, e às vezes lameada por causa do pecado dos filhos dela, não vai afundar, não porque a igreja seja um pilar moral simplesmente, mas porque Cristo está nela. Essa é a certeza que todos nós, assim como cremos na presença do Senhor na igreja,
creiamos também na presença do Senhor na nossa própria vida de fé. Confiemos, portanto, irmãos, Deus não se deixa vencer em generosidade. Muitas vezes parece dormir para que seus fiéis exercitem a paciência e acudam com a oração confiante. Às vezes Deus parece dormir para que a gente exercite a fé e a paciência. Queria terminar com uma invocação à Virgem Maria, que São Bernardo de Claraval, o grande São Bernardo, doutor milífolo da igreja, quer dizer o doutor adocicado, doce, milífolo, faz para que no meio das dificuldades os católicos todos saibam que a Virgem Maria, com seu título mais antigo de Stella Maris, ou Stella Matutina, possam ter nela também uma certeza. Por isso diz São Bernardo: se levantarem os ventos das tentações, olha para a estrela, chama Maria, não te extraviarás se a segues, não desesperarás se lhe rogas, não te perderás se nela pensas, se ela te sustenta, não cairás, se te protege, não terás a temer, se te guia, não te fatigarás, se te ampara, chegarás ao porto. Por isso, diante da tempestade ao nosso redor, olhemos aos céus, da onde pode vir o nosso socorro, acima dos montes, como diz o salmista, para que enxerguemos no céu a estrela que Deus colocou, a presença da Virgem Maria, para que diante da tempestade atravessemos a tempestade, cheguemos ao porto seguro, que não é uma vida de bem-estar, mas é a vida da salvação no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.